meu povo do oitavo ano! Estamos aqui iniciando, né, mais uma semana e mais uma aula de história. Olha que legal! Que bom, novamente, né, estar aqui para interagir com vocês, conversar, a gente vai aprender, né, hoje um tema maravilhoso aqui sobre a independência do Haiti, né, a gente vai entender como se deu todo o processo, né, o que antecedeu até chegar à independência desse país aí, né, que teve suas conquistas, foi liderado, né, por uma população escravizada. A gente vai entender o desenrolar dessa história hoje na aula, né? Bom, mas antes eu quero dizer que eu sempre estou bem acompanhada. Estamos aqui contando com a presença de Késia, né? Fazendo a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível para todos e todas. E estou aqui também com o nosso queridíssimo, né, professor Luciano. Dá uma palavrinha aí com eles, Luciano. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, a gente está aqui junto com a professora Vanessa, né? Como ela disse, vamos para mais uma aula de história, essa disciplina, né, que a gente é suspeito para falar porque a gente ama muito. E é uma disciplina muito importante, né? É necessário que todo mundo conheça, né, a sua história, né, para não se tornar uma pessoa alienada, né, do meio que a cerca. Então, a gente vai para mais uma aula, um tema interessante. Lembrando, vocês podem assistir essa aula ao vivo, né, pela TV Nova. Essa aula é reprisada no turno da tarde, mas depois que a aula vai ao vivo para o ar, ela também vai para o canal do YouTube do Educa Recife. E vocês podem assistir também pelo aplicativo do Educa Recife. Aí, Billy Boy, joga aí os QR Codes aqui no cantinho, ó, os QR Codes, aponta o celular, faz o download. Faz ali ó, o cadastro, seu login junto com a escola e você pode acessar as aulas pelo celular e o melhor, né, com a sua internet aí financiada. Então, feito toda essa introdução, né, Vanessa, vamos para a aula. Vamos embora, né? Então, como eu estava falando, o tema da nossa aula é independência do Haiti, né, ou revolução do Haiti, haitiana, certo? É muito importante a gente entender, né, todo o processo desenrolar da história do Haiti, porque ele é o único, né, país do continente americano que foi conduzido, né, que teve a independência e foi conduzido todo o seu processo de revolução por essa população que foi escravizada, né? Então é muito importante e interessante a gente estudar a história desse país, né, que é o primeiro estado moderno negro. Veja a importância que tem a história desse lugar, certo? Então, olha aí, iniciando, olha o que a gente está vendo aí, veja, a primeira República Negra do Ocidente, né? Nessa imagem aí a gente pode ver, né, a localização, a gente sabe que o país, né, é localizado aí na América Central, certo? E tem um clima tropical. Isso tudo, né, favorece, né, toda a questão geográfica favorece também para essas questões aí de colonizações, né? A gente sabe como também ocorreu aqui no Brasil, eram lugares onde favorecia aos povos europeus, né, que chegaram nesses territórios a querer explorar, certo? Então aí vamos analisar, né? Vamos iniciar já com esse pensamento, veja. Um trecho, né, que se tem na declaração aí da independência do Haiti, que diz o seguinte: juramos viver livre e independentes e preferir a morte antes que voltem nos acorrentar. Isso aí está escrito, né? É um trecho aí da declaração da independência do Haiti, que ocorreu no dia 1º de janeiro de 1804. Certo? E é importante, né, professor Luciano, a gente pensar o quanto assim, é relevante, inclusive influenciou a independência de outros países aqui, né, do continente americano, inclusive no Brasil e tudo mais, esse processo aí de você se libertar de todo o processo de exploração, né, de escravização, de violência que se ocorria dentro dessas colônias, não é mesmo?
Verdade. E a independência do Haiti, ela vai ser muito importante e também muito significativa, né? Porque vai ser uma independência que vai ser liderada aí por um grande número de escravos, né? Então, os escravos, né, eles se revoltam ali contra aquele sistema e eles promovem uma verdadeira revolução aí que vai culminar nesse processo de independência. Então, é importante a gente analisar todo esse processo, né, de independência das colônias luso-espanholas, né, no continente americano. E assim, lógico que a gente vai ter aí, né, um processo tão importante que em alguns locais, né, vai haver uma certa repressão assim, muito rápida contra levantes de escravos, porque a partir dali outros países passaram a temer que essas revoltas culminassem, né, em uma outra revolta como a do Haiti, né? Então a gente tem isso daí que merece ser mencionado. Então é muito importante a gente ver e entender esse processo. Exatamente, né? E a gente vai entender no decorrer da aula que houveram algumas particularidades nesse processo aí de independência, né? Que a gente vai estudar, certo? E a gente vai entender também, gente, que foi muito violento todo o processo, né, de exploração ali, não só a princípio, né, no começo da colonização ali eram os espanhóis, né, que dominavam, depois os franceses chegaram, né, então tudo isso causou muita inquietação, né, muita turbulência, muitos confrontos ali, mas vamos entender. Bom, então olha aí, a maior insurreição de negros escravizados nas Américas, como a gente estava falando, né? A maior rebelião, revolta que ocorreu aqui nas Américas foi a independência do Haiti. Então foi abolida a escravidão e o país se tornou independente, certo? Então tudo isso foi a partir desses levantes, dessas rebeliões que esses povos escravizados, né, e alguns negros libertos também movimentaram e se tornaram independentes, ok? Então, olha aí, novamente, né, protagonizada pela população escrava, mas quais são as suas particularidades que tornam tão importante para a história da América Latina? A gente vai entender isso na aula de hoje, né? Por que essas particularidades, né? Porque é tão importante. Primeiro, a gente já pode pontuar aí porque ela foi protagonizada por essa população escrava, né? Que a gente sabe que foram populações que sofreram muitas crueldades, né? Sofreram muitas violências, muita exploração. Então, só em o fato de ser, né, levantada aí, né, conquistada, conduzida, melhor dizendo, por essa população, já é um ponto muito importante e particular dessa revolta, né? Dessa independência, melhor dizendo, ok? E aí, olha, vamos entender o cenário colonial, né? Vejam aí no slide. A ilha de São Domingos, certo? Que era como eram chamadas, né? Como era chamada na época, era a colônia da França, né, francesa, desde 1697, ok? Só que antes de ser colônia francesa, ela era colônia espanhola, certo? Onde se explorava o ouro com mão de obra indígena escravizada. Então, na época, antes de ser colônia francesa, ela foi colônia espanhola, certo? E se explorava muito ouro nesse momento em que os espanhóis estavam dominando ali, né, com o controle todo da ilha, certo? E foi muito explorado, os indígenas, né, foram tão explorados, o processo de exploração, tanto espanhol quanto francês, foi de muita violência, né? Então mataram muitos indígenas, eles passavam fome, foram assassinados, enfim, então era um processo de realmente muita inquietação e violência mesmo, certo? Então, olha aí, ó, a colonização predatória reduziu a população indígena da ilha, ok? E olha aí, olha,
vejam as formas, né, que eram conduzidas esse processo aí de domínio espanhol sobre os indígenas, esses povos que viviam na época aí. Assassinados, passaram fome, né, doenças desconhecidas, né, que muitas vezes esses europeus traziam, né, doenças dos seus países para esses povos que não tinham contato com determinadas doenças ali, né, não eram imunes, e aí acabavam morrendo dessas doenças aí que muitas vezes eles não tinham essa imunidade, né? E aí a exaustão também, vejam só aí na tela, a exaustão decorrente do trabalho forçado. Então é muita crueldade, né, com esses povos e acaba né, com esses povos. E aí nesse processo também tem o cenário de muita violência mesmo, né, gente? Bom, já no domínio francês, vejam só, não muda muita coisa, né? Introduziram a produção de cana-de-açúcar. Olha só, aqui a gente no Brasil também vivenciou esse processo, né, de produção de cana-de-açúcar. E nesse processo de produção, né, de introduzir a cana-de-açúcar, também vem a relação aí da mão de obra escrava, né? Isso mesmo, professor Luciano. E aí esse domínio francês, eles começam, né, o ouro fica sobre o ouro foi exploração do período espanhol, já no período francês começa a se introduzir a cana e veja, se tornou uma das colônias mais lucrativas do Ocidente, né? Eles viram aí a cana-de-açúcar como uma forma de lucrar, certo? E a economia local se apoiou no sistema de plantation, né? O que é esse sistema de plantation? Quando a gente fala de sistema de plantation, é quando está vinculado, né, a uma produção voltada ao mercado externo, né, exterior, onde a gente explora a mão de obra escrava, né, e ainda na produção de latifúndios, né, de grandes propriedades, certo? Então, os franceses, quando dominaram, né, quando estavam aí no controle da colônia, eles introduziram esse sistema. Então, por isso, né, que também essa colônia foi uma das mais lucrativas no momento, era bastante rica, certo? E a gente faz até uma reflexão, né, nesse período, né, era tão rico, inclusive pela localidade, pelo clima, né, tropical, tudo isso favorecia. E hoje a gente vê o Haiti um país bem pobre, né? E a gente vai entender por que todo esse reflexo que houve em relação ao Haiti, ok? Então veja aí, a economia local se apoiou no sistema de plantation, produção voltada para exportação, como eu estava dizendo, né, para o mercado externo, e utilizou a mão de obra escrava. Então, quem lucrava, né, eram os europeus ali, os franceses, certo? Então, né, concluindo, né, isso, né, como a introdução dessa economia local voltada para a cana-de-açúcar, os primeiros navios negreiros, né, chegam na ilha, certo? Pois eram necessários trabalhadores para as lavouras de cana-de-açúcar. Não é isso, professor Luciano? Quando há essa introdução de cana-de-açúcar, né, nessa larga escala, né, de produção de monocultura, aí, né, que monocultura vem de um cultivo só, voltada para essa questão da exportação e da mão de obra escrava, existe também essa necessidade, né, de trazer um quantitativo maior de escravos, de mão de obra escrava para trabalhar nesse sistema, não é isso? Exatamente, porque a gente vai observar, né, que durante o período colonial aqui na América, inicialmente, né, se a gente pega, por exemplo, o caso do Brasil, os portugueses tentaram, né, ali escravizar os indígenas, mas houve uma resistência, né, e eles optam, né, por trazer para o Brasil escravos africanos que eles já utilizavam, né,
em ilhas do continente africano. Então a mesma coisa vai acontecer mais na frente, né, com portugueses, com espanhóis, né, franceses, né, holandeses. Eles vão trazer, né, escravos para colocarem aqui em suas colônias exatamente para o cultivo, né, aí da cana-de-açúcar, né, em alguns locais a cana-de-açúcar, em outros a cana feita, o açúcar feito de beterraba, né, como a gente vai ver mais na frente nas ilhas do Caribe. Então nesse momento, né, a gente vê a chegada, né, de um grande quantitativo, né, de negros escravizados aqui para a região, né, da América, né, não somente a América do Sul, mas a América Central também. E com o Haiti não vai ser diferente. Havia a necessidade, né, da mão de obra e no período a mão de obra utilizada nesse esquema, né, do plantation, né, na questão da plantação, né, da cana-de-açúcar, vai ser o trabalho, prioritariamente o trabalho do negro escravizado. Exato. E a gente sabe, né, gente, que esses navios negreiros, né, esses povos que foram tirados dos seus territórios originais ali, né, da África e trazidos aqui para o continente americano, eram as piores condições, né? Eles não vinham aqui de uma forma muito boa, né, com boas condições, não, eram péssimas condições. Muitos desses negros morriam nos navios, né? E os que chegavam com vidas chegavam desnutridos, né? Chegavam em péssimas condições e eram submetidos a péssimas condições de trabalho também, né? A gente sabe, aí vocês já estudaram isso em anos anteriores, todo o processo aí de como foi essa questão da escravização aqui no Brasil, enfim, no continente americano. E lá no Haiti não foi diferente. Mas aí vejam só, todo esse processo, né, trazendo esses povos africanos, né, para vir trabalhar nesse sistema aí de plantação, nas plantations, né, na produção de cana-de-açúcar, né, tinha-se também um medo, né, porque esses povos escravizados, essa população escravizada, elas começaram a ficar desgostosas ali e se rebelar, né, não ia ficar por isso mesmo. Então, tinham medo de uma rebelião, né, desses colonizadores. Então, vejam só, se a gente for ver, né, a população naquele momento, né, olha só, 90% da população era escravizada. Era boa parte da população local na época, né? Então, se você vê aí, boa parte eram pessoas escravizadas que habitavam a ilha, né, de São Domingos naquele momento. Ok? E aí 10% só era a elite branca. Então eram esses colonizadores, né? E era essa elite aí colonial que estava à frente, né, desse sistema aí de produção. Mas, no entanto, a maioria da população era essa população escravizada. Então se tinha muito medo, essa elite, de levantes, né, de rebeliões, de revoltas. Certo? E olha aí, uma revolta generalizada que pudesse vir a acontecer. E foi o que a gente vai ver, né? Que foi o que aconteceu. Porque esse pessoal aí disse assim, não dá para ficar nessas condições, né? De muita violência e crueldade. Ok? E aí, veja, essa elite começa a pressionar ainda mais, né? Com esse medo de que surja rebeliões, começa a restringir os direitos, né? Ainda mais, se já não existia, ainda mais ficou restrito, né, os direitos de pessoas de cor, as poucas que eram livres, certo? Em São Domingos, né? A ilha de São Domingos, como era chamado naquela época. Então, tinha um quantitativo pequeno de negros libertos, né, de negros livres ali. Então, eles tinham uns pouquinhos de direitos, né, pouquíssimo mesmo, mas esses poucos ainda foi mais restrito, foi ainda mais limitados por essas pessoas aí, né, esses colonizadores, pelo medo que existisse uma rebelião e uma revolta, ok? Então, olha aí, os conflitos
violentos entre colonos brancos e negros escravizados começam, né? Porque essas leis ainda começaram instigaram, né, ainda mais esses negros libertos e assim como os escravizados a confrontar, porque não estava legal aquela situação. Então, muitos conflitos violentos começam aí entre essa elite branca com os negros escravizados. Então, isso aí também é marcadores, olhem só na tela, marcadores da resistência negra na ilha, certo? Bom, então, um detalhe muito importante, né, gente? A influência da Revolução Francesa, que foi já um assunto que a gente viu, na Revolução Haitiana. Vejam só, a Revolução Francesa em 1789, a gente já estudou aqui, todo o processo que estava ocorrendo ali na França naquele momento influenciou o Haiti, né? Já que era domínio francês, o Haiti, quem colonizava aqui era lá, né? Aqui não, lá no Haiti eram os franceses, então não tinha como não influenciar, né? A gente sabe que o processo ali da Revolução Francesa existia um processo muito de mudanças, né? Ideais iluministas que a gente viu, né? Todo aquele ideal ali de liberdade, igualdade, fraternidade que estava surgindo na França, a questão do absolutismo, né? Da quebra ali, daquele antigo regime, tudo isso chegou no Haiti, né? Não era para ser diferente. Então, influenciou muito na Revolução Haitiana, todo esse movimento que ocorreu lá na Revolução Francesa. E isso também, né? Esses franceses, né, que estavam aqui, essa elite colonial, também tinha medo dos reflexos, né, da Revolução Francesa. Tinha reflexo porque eles tinham medo, né? Porque eles iam perder seus privilégios, né? A manutenção ali dos seus privilégios, né? Os ideais ali de liberdade, né? De se libertar desse processo de escravização. Tudo isso eram medos que essa elite colonial tinha, né? Mas não teve jeito. As influências inspiraram muito o processo de revolução haitiana. Então vejam aí, olha, os ideais de igualdade entre os homens inspirou a população escrava a lutar pela liberdade e por direitos, certo? A atual bandeira do Haiti, vejam uma curiosidade, que é composta pelas cores azul, branco e vermelho, representam, respectivamente, esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, não teve como fugir. A Revolução Francesa influenciou, sim, na independência desse país, certo? E aí, olha só, com essas influências, essas inspirações aí de liberdade, igualdade e fraternidade, ocorrem os primeiros levantes, certo? Olha aí, a Revolução Francesa, nesse momento, era conduzida, né? Quem estava liderando no poder era o processo da convenção lá, a gente já estudou isso. E quem era que estava no poder no período da Convenção Nacional? Eram os jacobinos, né? A ala mais popular da França naquela época, os sans-culottes, né? O pequeno camponês ali. Então, todo esse pessoal estava no poder e tinham ideais, né, voltado mais em prol, vamos dizer, do popular, né, das pessoas ali que estavam, vamos dizer, na pirâmide social, na escala mais baixa, né? Então, tudo isso foi coisas que esse pessoal, esses rebeldes da Revolução Haitiana foram se inspirando. Ok? Então, olha aí, na convenção teve um ponto importante, que foi a escravidão nas colônias foi abolida, certo? Nesse período aí da convenção, a gente já estudou isso lá na Revolução Francesa. E aí, essa notícia de que a escravidão tinha sido abolida nas colônias chegou no Haiti. Olha só, em São Domingos, melhor dizendo, que na época era chamada Ilha de São Domingos. Então, não tinha como não ser influenciado,
certo? Só que a gente vai entender outros detalhes, né, na próxima aula, porque a gente já está chegando ao fim. Vou passar agora a palavra para o professor Luciano para ele se despedir de vocês. É isso aí, gente, a aula maravilhosa aí, né? Espero que vocês tenham entendido. Acredito que tenham entendido, né? A professora Vanessa explicando bem direitinho para vocês. E na próxima aula a gente está aqui de novo, né? Junto com vocês neste mesmo horário, neste mesmo canal. Ok? Tchau, tchau. Pois é, né, gente? Na próxima aula a gente dá continuidade, né, sobre esse processo aí da independência do Haiti e a gente vai ver várias figuras importantes, lideranças que comandaram, né, conduziram o movimento aí para a independência desse país. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.